Muito obrigada por terem dedicado este tempo a estarem aqui conosco. Nós sabemos, acho que não é novidade para ninguém, que os critérios de diversidade, equidade e igualdade estão sob uma enorme pressão por parte da nova administração norte-americana, e o reconhecimento que esta diversidade pode ter no desenvolvimento, ela própria também está ameaçada. Eu ia começar pela macro, digamos assim, para depois irmos à micro. Embora eu lembro que o professor Miguel Beleza dizia que não há macroeconomia nem microeconomia, há má economia e microeconomia. Mas eu ia começar pela Graça, e a Graça tem seguido este tema sempre com muita atenção, tem várias experiências neste domínio. Que impacto é que identifica, Graça, que os movimentos a que estamos a assistir nos Estados Unidos, com pressão muito grande sobre as multinacionais, pode ter nestas estratégias das empresas de diversidade, equidade e igualdade? Obrigada, Helena. Obrigada pelo convite para estar aqui. Eu trouxe aqui um auxiliar, que é uma bolacha aqui do Continente, marca Continente, já agora. Marca Continente. Marca Continente, já agora, só para perceberem. E porquê que eu trouxe esta bolacha? Porque eu acho que nós às vezes nos esquecemos do básico. Esta bolacha tem qualquer coisa como 15 ingredientes. Talvez pudéssemos diminuir um pouco o número de ingredientes, mas são cerca de 15. Para fazer esta bolacha são precisas mais ou menos 150 pessoas. 150 pessoas que estão em múltiplos países, pelo menos em 3 continentes. É quem produz o cacau, quem produz o cereal, quem faz a receita, quem faz a embalagem, quem a põe no caminhão, quem a põe nas prateleiras do continente. E, portanto, esta bolacha tem mais diversidade do que uma parte das conferências e também, provavelmente, dos conselhos de administração e direções das empresas. Isso, sem dúvida. E o que eu quero dizer com isto, a propósito também respondendo à pergunta da Helena, é que a perda de diversidade empobrece, na minha perspectiva. Empobrece os países, empobrece as empresas, e se não houvesse diversidade não havia bolachas de chocolate que nós tanto gostamos de comprar. Mas a diversidade da bolacha não está apenas de quem a faz, está em todos nós que a comemos. Eu também contas por alto, o continente exporta para mais de 20 países bolachas como estas. Assim, contas por alto representa qualquer coisa como 2 bilhões de pessoas. Portanto, esta bolacha pode tocar... 2 mil milhões. 2 mil milhões, peço desculpa, é verdade. Em português é 2 mil milhões. 2 mil milhões. E a diversidade que existe neste universo é gigante. E quando nós pensamos na diversidade, eu muitas vezes penso sobre isso, como diz a Helena, o que isso faz é transporta-nos fora das nossas bolhas. Nós vivemos, eu ensino isto aqui na universidade, eu estou sempre a dizer aos meus alunos, nós vivemos em bolhas. Nós frequentamos sítios onde as pessoas estão nas mesmas universidades, frequentam os mesmos restaurantes, vão aos mesmos locais, e mesmo quando vamos de férias, a nossa tendência é ir provavelmente aos sítios onde nós nos sentimos confortáveis. Isso é de facto confortável, mas é empobrecedor. E, portanto, respondendo à sua pergunta e também do ponto de vista das empresas, o que eu gostaria muito de ver é que aquilo que é neste momento o local para onde o pêndulo político a nível global parece estar a ir, e de facto o planeta não quer saber de quem é que ocupa a Casa Branca ou sequer o que é que nós pensamos sobre o tema, o planeta vai continuar a manifestar-se como tem que se manifestar, é que as empresas não vão no mesmo sentido que o pêndulo político. Porque equipas diversas e sociedades diversas... É um desejo, não é? Porque elas estão aí. É um desejo. Mas é um desejo que basta nós pensarmos que é quando nós temos um problema na nossa vida, se nós perguntarmos às pessoas que pensam como nós, a probabilidade desse problema ser resolvido é bastante menor do que se recorremos a pessoas que têm outras experiências, vêm de outros contextos, se calhar professam outras religiões, têm diferentes idades. E isso é, de facto, uma riqueza que as equipas, e essa é que quando a têm, conseguem obter. Essa é que pode ser a via. Se vocês comerem uma bolacha,
Pensem que aqui estão 150 pessoas, pelo menos 3 continentes de vários países. Eu agora a já não diversidade vou, que aqui existe. já não vou comer, acho que ninguém aqui vai comer bolachas da mesma maneira. Fica o desafio. João Pinto, aproveitando isto que a Graça disse, mais do que um desejo, pensa que todos os estudos indicam que a diversidade nas equipas, como a Graça referiu, permite que todos saiamos da bolha e contribui mais para o desenvolvimento e para o enriquecimento e criação de valor. Pensa que essa criação de valor, essa realidade pode ser suficiente para que as empresas acabem por não ir tão atrás da administração Trump como estão a ir? Ou o efeito é tão lento que não dá para ter esperança por essa via? Bom dia e cumprimentos a todos os presentes e aos meus colegas de painel. Eu tenho mixed feelings, não é? Por um lado, há muitos estudos que efetivamente demonstram que a promoção por parte das organizações e a aposta no desenvolvimento de tudo que tem a ver com diversidade, equidade e inclusão geram externalidades muito positivas, que vão desde logo equipas mais diversas são mais criativas, mais resilientes, maior coesão, que há capacidade de aumentar até a performance, de geração de valor económico a médio e longo prazo significativo, mas por outro lado, e nem sequer preciso estar a olhar para aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, para nós termos a noção de quando vamos para as empresas, quando vamos falar com os empresários, para muitos este é um tema que está longe ainda. E por isso, fala-se muito do tema da sustentabilidade, das várias dimensões. Muitas empresas ainda estão muito preocupadas com o tema ambiental e nem sequer chegaram ao tema social, e não é claro para essas empresas que vejam isso como um fator de criação de valor. Completamente. E há muitos estudos que demonstram que a promoção ou desenvolvimento da DEI dentro das organizações, para além de permitir atrair e reter talento, é muito importante do ponto de vista de maior criatividade e inovação. Lá está, porque a partir do momento que nós temos equipas que têm diferentes origens, que são interdisciplinares, claramente que novas ideias emergem. Mas pode haver aqui um outro fator indutor para as empresas manterem esta estratégia, que é as novas gerações avaliarem muito positivamente as empresas que têm estratégias de DEI. Pensa que isso pode ser suficiente? Ou seja, na captação de talento, serem quase obrigadas... Sem dúvida, a mudança vem daí. Vem daí, nós quando olhamos para os nossos alunos que terminam a licenciatura, os mestrados, o mindset é muito diferente. Eles procuram organizações que lhe apresentem um projeto que lhes dê equilíbrio, bem-estar, que tenham um propósito. E por isso as empresas têm que começar a ajustar-se perante esta filosofia e esta visão dos alunos, que é fundamental se querem, e porque o grande problema das organizações hoje é um problema de atrair pessoas e reter pessoas. E as universidades estão a passar exatamente pelo mesmo processo, nomeadamente as business schools, que querem atrair, nomeadamente, professores internacionais. Mantendo-nos neste mundo global, a L'Oréal é uma marca global, é uma multinacional, podemos dizer assim. Como é que estão a gerir esta pressão? Obviamente não é em Portugal. Como é que estão a gerir esta pressão, nomeadamente nos mercados dos Estados Unidos? Não sei se consegue partilhar connosco. Bom, antes de mais, muito boa tarde, bom dia, e cumprimentar os colegas de painel. A L'Oréal, como disse, é uma multinacional que tem mais de 90 mil pessoas, estamos presentes em todas as geografias, e a verdade é que andamos há mais de 100 anos a tentar criar beleza. E é difícil imaginar uma indústria mais diversa
e se calhar mais inclusiva do que a própria beleza, não é? Basta olhar para a pele, para o cabelo de cada um. Quer dizer, agora não é porque os modelos de beleza agora já não são Não, sabe, tão estereotipados, não é? sim, mas respondendo e se calhar indo um pouco atrás e fazendo o paralelismo ou o ponto com a pergunta que fez anteriormente. Para nós, L'Oréal, diversidade, equidade e inclusão não é uma moda, não é uma trend de TikTok. Aliás, celebramos este ano o 20º aniversário de diversidade, equidade e inclusão na L'Oréal. E precisamente neste mês, que é o mês europeu da diversidade. Portanto, para nós, claramente não é uma moda, é uma forma de estar, faz parte da nossa proposta de valor. Não nomeadamente, mudaram em nada na vossa marca. Não, evoluímos. Não, eu estou a dizer, na sequência da administração Trump, eu lembro-me, por exemplo, um grande banco americano, 2 semanas antes, estava a dizer que fazia parte do ADN e, a seguir, retirou essa estratégia do seu alinhamento. A minha questão é, a L'Oréal não está a mudar absolutamente nada na sequência das exigências da administração Trump. Não. Nós temos uma proposta de valor que é muito clara. Temos um propósito que é muito claro. Aliás, a nossa proposta de valor é muito simples. São 4 grandes pilares. O primeiro é comunicar um propósito, que é criar a beleza que faz avançar o mundo, e isso não muda independentemente de quem está na Casa Branca, não é? Exato. A segunda é o crescimento das pessoas, o crescimento do talento, e voltando ao talento. O terceiro é o empreendedorismo. Nós nascemos de uma empresa, de um empreendedor que em Paris começou a vender tintas aos salões de cabeleireiro há mais de 100 anos, e como tal, esses propósitos mantêm-se e estão. E o quarto, perdão, que é o mais importante para este seminário, que é a diversidade. Portanto, faz parte dos nossos valores, do nosso core value, nomeadamente no que diz respeito à atração de talento e à retenção de talento, esta diversidade. Portanto, efetivamente, respondendo diretamente à sua questão, não mudaram. Nem receiam que isso possa ter algum impacto no mercado americano? Eu não sei se me consegue. Pode não, dizer, eu posso não dizer. posso, não sei. Não. Do ponto de vista, repare, e ontem ao jantar... É porque, peço desculpa, até as universidades lhes está a ser pedido que retirem esses critérios, não é? Não, nós mantemos o nosso rumo, temos um propósito claro, temos pilares claros, estamos a apostar cada vez mais. A vender menos, se for esse... Não sei se vamos vender menos, sabe? Ontem falou-se, aliás, acho que vamos continuar a vender. Ontem falou-se, e o Paul disse claramente, que os mercados financeiros recompensam quem aposta na diversidade, na equidade e na inclusão. E nós somos prova disso. Portanto, estamos completamente confortáveis com isso, estamos a acelerar, inclusive em Portugal e Espanha estamos a acelerar, nomeadamente com novas formas de tratamento do bem-estar mental, junto dos nossos colaboradores, mas também junto das causas que as nossas marcas representam para a sociedade. Portanto, francamente, obviamente estamos atentos, mas... E qual é que é a vossa, nas vossas políticas de DEI, qual é que é o pilar fundamental? Que contributo é que pensa que isso pode dar para nós? Dentro da nossa política de diversidade, equidade e inclusão, nós temos 4 grandes pontos. O primeiro, que é em promover a diversidade socioeconómica e multicultural. Nós só em Portugal e Espanha temos 47 nacionalidades a trabalhar connosco, portanto somos claramente uma empresa que promove e que alimenta, como disseram aqui, sim, esta interação faz nascer a inovação, faz nascer o talento, faz avançar as empresas, e nomeadamente nós somos prova disso. O segundo grande pilar é a inclusão de todas as pessoas, não deixar ninguém para trás, como ontem foi dito ao jantar, incluindo comunidades LGBTQI+. Portanto, somos claramente uma aposta de que isso é uma prova de sucesso. O terceiro, a importância das gerações, tanto a nova geração que recrutamos como, vimos anteriormente no painel, Portugal é um dos países mais velhos, o segundo país mais velho da Europa, o quinto mais velho do mundo, portanto, claramente temos que fazer o balanço entre esta nova geração e uma força ativa de trabalho que já está no mercado há algum tempo, e portanto, estes são os nossos pilares que mantemos. E há um quarto... E é fundamental para atrair e reter talento. É essencial. Muito bem. Aliás, deixa-me dizer-lhe, só se me permite, efetivamente, este é um dos motivos pelo qual nós não temos
problemas em atrair talento. Nós iniciámos, quando abrimos os nossos programas de estágio, posso dar um exemplo prático. Do ano passado tínhamos 15 vagas, tivemos 3.500 propostas de candidatura. Quem nos dera a nós podermos abrir mais. Muito bem. Mariana, como é que a Mariana pensa que se pode combater? A Mariana, em princípio, a SONAI não tem este problema multinacional, mas como é que pensa que o que se está a passar nos Estados Unidos pode contaminar as empresas também nacionais, mesmo as que não têm ligações aos Estados Unidos? Há sempre aquela história que nós dizemos, agora vão-se aproveitar, como nunca levaram isto muito a sério. Bem, devendo falar essencialmente pela MC, pela SONAI, de forma nenhuma. Acho que este contexto também, junto de nós, o que foi... Se fizer assim um bocadinho mais, tento fazer, pode ser que seja por isso, ok? Mas, como estava a partilhar, no nosso caso, o que levou foi a um aceleramento daquilo que é a nossa estratégia nestas áreas. Nós, como o maior empregador privado em Portugal, isto como parte da nossa responsabilidade. E, portanto, quando falamos destes temas na sociedade, nós somos espelho. Nós, como maior empregador privado em Portugal, somos espelho da sociedade e, portanto, esta responsabilidade acrescida e em nada alteraremos aquilo que é a nossa rota. Temos estado, a nossa política de diversidade, equidade e inclusão foi formalizada em 2020. Trabalhamos um conjunto de dimensões, do género, ao tema das etnias, o LGBTQI a mais, as incapacidades e as gerações. E, portanto, para cada uma destas dimensões, temos estado com um plano de ação muito concreto, com objetivos desafiantes. Em 2020, definimos que queríamos 40% dos cargos de liderança ocupados pelas mulheres. Concluímos o ano passado com mais de 41% e definimos um novo objetivo. E identificam vantagens? Sem dúvida, todas as empresas que a Graça e que o João partilharam, nós sentimos isso. Não, o drive principal tem a ver com este princípio ético e esta responsabilidade, mas sem dúvida nenhuma que o termos mais de 50 nacionalidades a trabalharem connosco, termos pessoas com diferentes backgrounds, termos diferentes gerações a coexistirem dentro da organização, enriquece-nos, torna-nos muito mais criativos, resilientes e sentimos que, por parte das nossas equipas, o perceberem que isto, de facto, é um compromisso autêntico, não é uma moda que, de forma nenhuma, nos desviamos daquilo que é fazer certo, também tem ganhos em termos do comprometimento, da capacidade de resposta a situações completamente distintas, como as que vivemos a semana passada. Tudo isso reforça muitíssimo aquilo que é a nossa cultura, que nós, sem dúvida nenhuma, acreditamos. Em que é que aquilo que vivemos a semana passada, estou a pensar que está a referir-se ao apagão, em que é que o apagão contribuiu ou deu exemplos da importância dessa diversidade? Quer dar um exemplo? Acima de tudo, permitiu-nos responder e mobilizarmos esta cultura, que é feita de perfis tão diferentes, permitiu-nos termos uma resposta muito mais rápida e atempada. Portanto, eu acho que, acima de tudo... Mas porquê? Porque rapidamente nos juntamos, porque percebemos que, efetivamente, independentemente da minha função, do cargo que ocupo ou deixo de ocupar, respondemos na mesma linha. Exatamente. E acha que é também importante para atrair e reter talento da sua experiência? Sem dúvida, como falávamos, estas gerações mais novas, este é um aspecto muitíssimo importante. Sentimos isso nos processos de integração, são muito mais exigentes sobre aquilo que querem saber, o que é que são os compromissos que a organização tem em termos de sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão. São muito mais participativos, fazem-se ouvir naquilo que são as suas opiniões e as suas sugestões e, portanto, sem dúvida nenhuma, é uma forma de reforçarmos aquilo que é a nossa proposta de valor enquanto empregador.
Gonçalo, o que é que gostaria de ver? Nós estamos já na nossa reta final. O que é que gostaria de ver? Já sabem que nos painéis é sempre assim, quando se está muito à frente, somos sempre um bocadinho prejudicados nos tempos. Mas o que é que gostaria de ver nesta área da diversidade? Que não acontecesse. Que não acontecesse. Que não acontecesse. Olha, se me permitir, eu gostava de positivar a pergunta. O que é que eu gostaria que acontecesse de forma mais acelerada? É efetivamente as empresas adotarem Não desistirem. não desistirem, ou quem não Mas começou, é o não comece, acontecer. exatamente, ou que comece, que acelere, porque efetivamente, tanto do ponto de vista não financeiro, obviamente, não é só um imperativo moral, é uma necessidade estratégica. Não é? Se ter uma política organizacional que seja diversa, que promova a equidade e que promova a inclusão, não só do ponto de vista não financeiro, mas como também do ponto de vista financeiro, é recompensante. E, portanto, isso, perdão, pela se calhar a falta ou pela arrogância, nós na L'Oréal temos sido premiados pelos consumidores, premiados pelos parceiros, que estamos aqui um parceiro, premiados também Mas identifica que o consumidor prefere uma marca L'Oréal por ela ser os consumidores, ética. tal como que são também... altera a sua preferência por causa disso? Sim. Temos estudos que o provam que sim, que marcas que transmitem um propósito, marcas que vão... porque há marcas boas, há marcas más, mas há muitas marcas boas. E, portanto, o processo de diferenciação não é só através da capacidade de produção ou mesmo do preço. É também estas características que são fundamentais, como devolver à sociedade, ter um propósito, comunicar um elemento fundamental como é a diversidade, a equidade e a inclusão. E nós sentimos precisamente que os consumidores valorizam isso. E, portanto, estava-lhe a dizer que eu gostava que acelerasse era mesmo as empresas, nomeadamente em Portugal, que fossem também... Ainda fossem mais célebres longe, nesse aspecto. não fossem atrás de Trump, não é? E a Mariana, o que é que gostaria que não acontecesse? Mariana, acha que esta reação do outro lado do Atlântico tem a ver com alguma coisa que se tenha ido longe demais? Eu acredito que não. Eu acho que basta olharmos para aquilo que são os relatórios das Nações Unidas ou do World Economic Forum e percebemos que de forma nenhuma fomos longe demais e que a desigualdade ainda impera. Não é? Onde fomos longe demais foi na desigualdade e não na DEI. Exatamente. Portanto, aquilo que gostaria era que efetivamente conseguíssemos recuperar, por exemplo, o atraso que temos na persecução do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, porque de acordo com aquilo que são os últimos estudos, demonstra que nenhum dos indicadores está on track para a ambição 2030. E, portanto, acho que se pudesse ter aqui um desejo, seria que esse objetivo fosse concretizado. Vamos manter empenhados, apesar dos americanos também dizerem que os ODS para eles não significam nada. João, há aqui alguma forma do seu ponto de observação, identifica nas empresas tentações para recuarem nestas políticas de diversidade? Eu gostava só aqui de recuar ao primeiro tema para dizer que os meus mixed feelings têm que ver mais com as PMEs, okay? Porque as grandes empresas têm recursos para avançar, financeiros e humanos. As PMEs se preocupam, claro, porque têm um desafio enorme. Segundo, ao nível do ensino universitário, e que o que se viu foi um não recuar de todo perante a realidade. Mas vão pagar um preço, não é? Eu não sei se vamos, aliás, nós... Não sei, vocês têm parcerias com os Estados Unidos? Do lado das business schools, há 3 grandes agências internacionais de acreditação. 2 delas que estão completamente desalinhadas e houve uma que tentou seguir as diretrizes, se quisermos, as indicações da administração Trump. E os deans europeus, de quase de 50 escolas, escreveram uma carta aberta a essa agência de acreditação que já recuou. Por isso, eu não estou a ver que esse seja o caminho. Mas eu gostava que só aqui... Vocês já foram acreditados também, nós aqui Sim, ontem falámos um bocadinho disso.
que essas agências de acreditação americanas são muito importantes. Vocês já foram acreditados ou têm agora um prazo até ao Trump se ir embora? Sim. Que é a esperança, mas não sei se será essa a esperança. Já foram acreditados. Já fomos as 3 e não tem problema. E vão ter algum impacto nestas exigências dos Estados Unidos? Não estamos a sentir nada. No nosso caso até é bom, porque aquilo que está a acontecer é que tem, por um lado, do ponto de vista da atração de talento, temos recebido imensas candidaturas de professores que estão nos Estados Unidos e querem vir para a Europa. Primeiro, e segundo, muitas escolas parceiras internacionais europeias que faziam semanas dos seus MBAs, por exemplo, nos Estados Unidos, começam a virar-se para Portugal, para Lisboa, para o Porto, e têm desviado os seus alunos para cá, para essas semanas. Então, nessa perspectiva, até é bom. Estratégias podem ser uma oportunidade para as empresas e para as escolas superiores em Portugal. Achem isso graça, que isto, mantendo-nos nós nesta estratégia, pode ser, de facto, uma oportunidade para a Europa? Eu não estou tão otimista como os meus colegas de painel. Não. Acha que vão recuar as empresas? Eu acho que não. As palavras são muito importantes. As palavras matam. Nós não pensamos nisso, mas as palavras matam. E quando nós temos alguém, e não é só alguém, quando temos vários líderes do mundo ocidental, que nós consideramos a referência, desde logo do ponto de vista ético, há muitas gerações, a permitir e a dizer que é ok agredir alguém só porque tem uma pele de cor diferente ou porque tem uma orientação sexual diferente, isto muda. As palavras têm significado, porque se alguém que está naquele lugar pode dizer aquilo, porque é que eu que estou aqui sentada não posso dizer o mesmo e sentir o mesmo. Portanto, isto muda a forma como as organizações se estruturam, muda a forma como as pessoas se sentem autorizadas a ter opiniões diferentes. Portanto, eu não estou tão otimista e acho, na minha opinião, que estamos a considerar pouco o impacto que isto tem no nosso futuro e nas gerações futuras. É a minha perspectiva. Mas pensa que vai ter impacto mesmo Já está na a ter. estratégia das empresas? Claro, já está a ter. Claro que Não, tem. isso está a ter nas empresas americanas, não é? Não só porque as empresas americanas, o mundo é um bocadinho... Desculpem lá, eu volto à É a bolacha. Eu volto à bolacha, porque a bolacha... Eu sei que isto pode parecer absurdo para as pessoas que estão aqui, mas isto ajuda-nos a meter os pés na terra. Às vezes nós temos tendência, e eu própria falo por mim, a estar acima daquilo que é a realidade. E aqui estão vários continentes. Ou seja, os Estados Unidos não estão sozinhos no mundo. Hoje em dia, a pandemia demonstra, o apagão demonstra, quando acontece algo, todos estamos mais ou menos ligados na mesma circunstância, seja ela boa ou seja ela má. Portanto, o mundo é feito disto. Os produtos que chegam às nossas casas têm milhares de pessoas em 5 continentes diferentes que estão em 100 países diferentes. Mas, Os produtos da L'Oréal Graça, deixa-me só fazer o contra-argumento. O facto de muitos americanos estarem a procurar a Europa, esses americanos que estão a procurar a Europa são os americanos que discordam, não é? Em princípio, a Europa pode ser o tal espaço de liberdade que permitirá às empresas como a L'Oréal e a Sonai manterem a sua estratégia. A Europa não está imune ao que está a acontecer nos Estados Unidos. Basta, aliás, olhar para o mapa da Europa. Eu não quero aqui estar a discutir política porque esse não é o tema, claramente. Mas é óbvio que aquilo que está a acontecer na Europa, basicamente, é o que está a acontecer nos Estados Unidos. Sim. E nós nem sequer estamos a compreender porquê. Nós nem sequer estamos bem a compreender porquê que está a Em países acontecer. como a Roménia, por exemplo, nas eleições recentes. A única coisa que eu estou a dizer é o seguinte, eu não quero mesmo estar a discutir política, mas do ponto de vista das empresas e dos governos e dos centros de decisão, o que eu gostava, se eu puder formular um desejo, estou num sítio para varinha formular mágica. reps e desejos, era de ver centros de decisão mais diversos, a começar nos governos, a começar nas campanhas, já que estamos em campanha, a começar nas direções das empresas, nas equipas diretivas, porque as empresas são diversas porque têm que ter mão de obra diversa. E aqui, naturalmente, as cadeias de valor da L'Oréal e do continente são cadeias de valor globais. Provavelmente em todos os continentes existem pedaços da cadeia de valor de cada um dos produtos que a L'Oréal ou o continente põe nas nossas casas.
Mas é também importante que essa diversidade das cadeias de valor esteja refletida nos próprios centros de decisão das empresas e naquilo que representa o papel das empresas. Porque para atrair e reter talento não basta ter as pessoas, é preciso também valorizá-las, é preciso encontrar formas delas participarem, é preciso encontrar formas delas sentirem que são valorizadas, é preciso encontrar formas de que a diversidade que uma empresa tem, ou que uma sociedade tem, também ela não seja organizada em bolhas, não seja organizada do ponto de vista de, se quiser, peças de um puzzle. É importante que tudo funcione. E eu termino aqui dizendo só que acho que estamos naquela altura das nossas democracias que é mais importante do que nunca que as empresas, os governos e nós tenhamos bem em consideração que o movimento político é um movimento perigoso, porque de facto é um movimento que com as palavras autoriza a tratar mal o outro só porque o outro é diferente de nós. E isto é a realidade em que nós vivemos, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Basta olhar para o que está a acontecer na Alemanha e perceber que a Alemanha tem o passado que tem, mas neste momento a alternativa, a democrática, é, nas sondagens, a primeira força política. Bom, não queremos deixar a Graça ficar tão pessimista. Não. Vamos acreditar, pelo menos, que a atração de talento, por exemplo, na Porto Business School, estão a conseguir fazer a manutenção das estratégias da AIN no continente e na L'Oréal, que insiste que vai continuar independentemente de Trump, apesar de ser uma multinacional, que não vai ser assim tão mau. Está nos alertas de que vai ser mau, já pode ser meio caminho andado para não ser assim tão mau, Graça. Eu agradeço a vossa presença. Uma coisa é certa, vamos todos sair daqui a comer bolachas de outra maneira e a olhar para as bolachas de outra maneira. Muito obrigada pelo vosso tempo e pela vossa partilha. Obrigado.